Hi, everyone, e seja bem-vindo à nossa próxima aula. Nesta lição, nós vamos olhar aos conceitos e componentes fundamentais do inglês e da gramática do inglês. E não, isso não é o verbo to be, só para avisar, né? Vamos falar sobre coisas um pouco mais importantes do que isso. Então, no inglês, a ordem das palavras é muito importante. Na maioria dos casos, a única maneira de entender uma frase, uma oração, uma sentença é por identificar a ordem das palavras. No inglês, falamos que essa ordem é essa daqui, SVO, que é uma sigla para Subject, Verb, Object. Então, não se preocupe em decorar essa coisa daqui, né? Tudo bem. Porém, a tradução disso aqui é sujeito, verbo e objeto. Né? Essas três coisas. Então, aí se forma, né, a estrutura básica do inglês. Com orações simples, esta é a mesma ordem do português. Por exemplo, essa sentença aqui, John loves Sarah, no português, seria João ama Sarah. E pronto, nada de complicado aqui. Mas vê que a tradução é literal, palavra por palavra, né? Exatamente a mesma coisa, que isso é muito bom. Mas aí, vendo, vamos dividir isso, né, nesses componentes fundamentais, né? O sujeito, né, o subject é John, o verbo é loves e o objeto é Sarah. Pronto. Então, vê que no português segue a mesma sequência. João ama Sarah. E pronto. Encaixou, tranquilo. Mas vê também uma mudança. Se trocarmos a ordem das palavras, temos um sentido um pouquinho diferente, mesmo usando exatamente as mesmas palavras. Se você colocar Sarah loves John, nós temos uma sentença super parecida, mas diferente. Aqui, João, né, que ama Sarah. Não sabemos se Sarah ama João, mas né, Sarah talvez não goste de João, não sabemos, né? Mas aqui nós temos claramente que Sarah ama João, mas aqui não sabemos se João ama Sarah também. Então, aqui falaríamos que o sujeito é Sarah e o verbo é loves e o objeto é John. No português, segue a mesma sequência. Sarah ama João. Seria a tradução, né, dessa parte. Então, aí iríamos Sarah ama João. Entendeu? Bem direto, né? Vamos trocar para outras palavras para ver essa mesma estrutura. Então, aqui nós temos a sentença I am happy, que no português é eu estou feliz. Pronto. Então, qual é o sujeito, né? Esse subject, o sujeito que queremos seria I, né? E o verbo am, e aí o objeto happy. Pronto. Mais nada, tranquilo. E aí no português, mesma coisa. Eu estou feliz. Mesma ordem. Mesma coisa, palavra por palavra, literal. Né? E essa ordem de subject, verb, object, ou sujeito, verbo, objeto, continua em todas as sentenças do inglês. Esse é um alicerce da língua inglesa. E aí, de tal forma que se você trocar a ordem dessas palavras, subject, verb, object, você troca o sentido, você troca o entendimento. Você pode até chegar ao ponto de não fazer sentido nenhum, porque você errou, né, na ordem da sentença. Então é muito importante. E até isso continua com sentenças mais complicadas, igual essa daqui, né? Essa sentença, the house on the hill is the most expensive one. É uma sentença bem complicada, bem avançada. Vamos estudar essas daqui a pouco, mas eu queria dar isso como exemplo, né? Então, traduzindo para o português seria a casa no morro é a mais cara. Entendeu? Essa seria a sentença, né? Traduzida bem, né? Simples. Qual é o sujeito aqui? Talvez você queria falar que é a casa, que faz sentido, mas olhamos só o verbo e aí o objeto e ficamos um pouco mais complicado. Vamos olhar primeiro no inglês para ver a ideia, né? Então, o sujeito é
tudo que tem a ver com aquela casa. Então, the house on the hill. Toda aquela casa é o sujeito. E aí o verbo é is. E aí o objeto é the most expensive one. Vê essa ordem bem tranquila. Então, dentro dessas frases, né, nós temos gramática mais avançada. Outro dia, outra lição, nós vamos falar sobre isso. Mas vê que, mesmo com essas estruturas super complicadas aqui, de adjetivo e advérbio, tudo isso acontecendo, a ordem continua a mesma coisa. Sujeito, verbo, objeto. Entendeu? Até no português, vamos no mesmo jeito. A casa no morro é a mais cara. Entendeu? E pronto. Então, essa sequência é muito importante. E nas sentenças que são super simples, o inglês e o português seguem exatamente esse mesmo padrão. É quando você começa a inserir coisas de adjetivos e advérbios e perguntas que aí temos que modificar essa ordem, mas nós vamos estudar tudo isso. Então, a dica é que, quando você quer falar algo em inglês, que você escolha uma sentença, uma frase mais simples possível. E aí, você provavelmente consegue traduzir palavra por palavra. Porque quando as sentenças se tornam mais complicadas, aí não dá. Mas quando é simples, é uma maneira muito fácil para você começar a comunicar no inglês já, usando essas frases e palavras e sentenças super simples e traduzindo palavra por palavra, sem problema. Vamos para a próxima.